Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. William César Rocha, que é delegado de polícia, um apaixonado pelo direito penal, professor de direito penal. E antes de fazer uma pergunta ao Dr. William, eu gostaria de dizer que muitas pessoas, muitos pretensos alunos, às vezes até deixam de ir para uma escola de direito pensando que lá teriam que estudar direito penal e não gostariam de estudar direito penal. Eu, particularmente, já ouvi alunos dizerem isto, até conhecer um professor como o Dr. William César Rocha, porque eu já confessaram a mim que alunos dizendo que depois que estudaram direito penal com o Dr. William César Rocha, mudaram o conceito, tiveram nova visão do direito penal e passaram a ter um encanto maior pela disciplina. Em vez de pensar assim, eu vou estudar direito penal apenas para passar e caprichar mais nas outras matérias, depois que conhece o professor William em sala de aula, ele se encanta com a matéria. E ele, conforme dito, é um delegado de polícia da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. E eu aproveito para que o nosso telespectador possa ouvir do próprio Dr. William, professor William, qual é o papel de um delegado de polícia, doutor? Bom, primeiramente, boa tarde, professor Valdir. Eu quero agradecer a sua extrema generosidade. Tudo que foi dito aí eu tenho certeza que é fruto da sua extrema bondade. Quisera eu ser portador de todos esses atributos aí que você mencionou, professor. Mas, de qualquer modo, eu diria que, na verdade, no meu início também, eu não fui um grande apaixonado pelo direito penal. Eu fui levado ao estudo de direito penal, talvez muito mais por força das circunstâncias, né? Eu ingressei na carreira policial logo que saí da faculdade, na carreira de delegado de polícia. E aí sim eu acabei me envolvendo e me apaixonando mais pela carreira de delegado de polícia, até porque eu entendo que o papel do delegado ele é fundamental como um dos contribuidores, um dos garantidores da paz, da harmonia e da tranquilidade social, expectativa de toda a sociedade. Infelizmente, eu ingressei na corporação num período, eu diria, em que a carreira não era, digamos, vista com bons olhos. Eu entrei ainda naquele período de transição do regime militar para essa nova ordem constitucional. Então, eu participei dessa construção da polícia que vinha de um regime de exceção com práticas que todos nós, de um certo modo, condenávamos, e as corporações elas acabaram servindo mais como instrumento de repressão do que propriamente como instrumento de defesa social. De modo que eu acompanhei todo esse processo de evolução e, nesse contexto, sempre procurei desempenhar o meu trabalho voltado, sempre orientado para atender a expectativa da sociedade no campo da segurança pública. E, francamente, hoje eu vejo que o delegado ele tem um papel determinante no campo da segurança pública. Infelizmente, num passado não muito distante, ele foi colocado numa posição assim, de muita retaguarda, visto com certa reserva, com reticências, até em função das práticas das corporações, das polícias de maneira geral. Havia muito questão de desvio de comportamento, abuso de autoridade, essas questões todas. E o próprio Poder Executivo, os governos estaduais, eles abandonaram as corporações policiais. Quer dizer, a segurança pública não era uma prioridade. Foi um grande equívoco, até porque as corporações elas perderam muito tempo para crescer, para desenvolver técnicas, para incorporar tecnologias às suas atividades. E, recentemente, eu diria, nessa última década, é que se percebeu a importância do papel da polícia e, em especial, o papel do delegado de polícia. Para citar um exemplo, se você
não tiver uma boa investigação que sirva de suporte, de substrato para uma futura ação penal, você corre o risco de aniquilar, de tornar um processo penal futuro, uma futura ação penal totalmente possível de não alcançar o objetivo, né? Então, que seria a punição do eventual infrator. De modo que hoje eu penso que parece que se acordou para isso, que segurança pública é uma prioridade, é um direito fundamental a que todos temos que ter assegurados efetivamente, não só de forma imediata, mas de forma imediata. E há hoje investimento nas corporações, os profissionais de segurança pública, eles sentem-se mais valorizados, houve uma diminuição sensível dos desvios de comportamento. Hoje é raro você ver falar num abuso de autoridade ou de qualquer outro desvio de comportamento por parte de integrantes das corporações policiais, e eu reputo isso aos avanços que conseguimos. Doutor William, você nos falou sobre segurança pública e uma das pontas da segurança pública é exercida pela Polícia Civil e a outra pela Polícia Militar. Eu gostaria que você nos falasse a diferença e mesmo a definição de polícia repressiva e polícia preventiva e qual o papel de cada uma na condução do processo. Na verdade, segurança pública eu diria que é um todo, diz respeito a se assegurar a tranquilidade, o pleno exercício dos direitos por parte de todos. E isso no âmbito interno. E esse mistério é desempenhado por duas corporações. A Polícia Militar, que tem uma função mais de natureza preventiva, ostensiva, aquela presença física visível para garantir às pessoas o pleno exercício de seus direitos, e a Polícia dita civil, na verdade poderia ser só polícia, não entendi até hoje por que colocar essa denominação de polícia civil, diferenciar, talvez para fazer uma diferenciação com a polícia militar. Mas, na verdade, nós temos que ter uma polícia com atribuições internas já divididas, uma para exercer o policiamento ostensivo de natureza preventiva, né? E a outra, que é a denominada polícia civil, para exercer o papel também de polícia judiciária, de investigar as infrações penais, de materializar a ocorrência de um delito, de apontar o seu autor, autores ou partícipe desse delito. Então, essa é a função principal da polícia de investigação. Pois bem, esse papel, a meu ver, ele poderia ser desempenhado com mais eficiência se nós tivéssemos uma corporação policial, o termo polícia, envolvendo tanto o seu braço ostensivo e o seu braço oculto de investigação, mas aqui, tradicionalmente no Brasil, criou-se duas corporações, né? A Polícia Militar originariamente como aquela força auxiliar do Exército, muito mais próxima do governante, como seu aparato, como a sua força, seu mini-exército, né? E nasceu aí a Polícia Investigativa, paralelamente a ela, e isso a meu ver, desastroso. Por quê? Porque prevenção e repressão são questões interdependentes. Não dá para você dizer onde começa a prevenção e onde termina, onde começa a repressão, de maneira que, se pudéssemos ter essas atribuições desempenhadas por uma só corporação, nós ganharíamos muito em eficiência. Quando eu comecei lá pelos idos de 92, eu já detectei essa deficiência, até tentei aqui, no âmbito local, evidentemente, temos que estar atento à legislação, né? Mas no âmbito local tentar motivar as nossas corporações a pelo menos atuar informalmente, mas juntas, unidas, trocando informações, partilhando, né, os seus trabalhos, porque eu cansei de ver casos sendo perdidos porque as corporações não se interagiam, não se comunicavam, não falavam entre si e acabavam uma contribuindo para que o caso penal ele não fosse devidamente solucionado. Só recentemente o governo, no caso o Estado de Minas Gerais e outros governos também de outros estados, já perceberam que essa divisão ela é nociva,
instalou-se um processo de integração que está aí caminhando com avanços e retrocessos, mas já tem contribuído de maneira significativa, pelo menos para se estabelecer estratégias de ação, as estratégias para combater a criminalidade com mais eficiência, na busca de resultados, e, a meu ver, já tem representado um grande avanço. Mas o ideal é que nós tivéssemos uma só corporação. Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo e assim que voltarmos nós vamos perguntar ao Dr. William César Rocha sobre alguns assuntos, entre eles envolvendo segurança pública.